Salve galera, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, o que nós vamos fazer é falar sobre as reações de adição conjugadas de compostos carbonilados alfa-beta insaturados e também sobre uma reação de condensação que a gente tinha falado nas aulas anteriores, né, na aula anterior, no caso, de condensação aldólica, que é essa daqui que a gente vai fazer uma ciclização. Então a gente vai falar da ciclização através de condensação aldólica e das reações de adição conjugada. Como o nome mesmo já diz, é uma adição que acontece na conjugação, na ligação dupla, né, no carbono beta da ligação dupla alfa-beta insaturada em relação à posição da carbonila. Mas antes vamos falar dessa adição, desculpa, dessa ciclização aqui, onde nós temos o seguinte. Observem que nós temos aqui um composto orgânico que tem de um lado uma cetona e do outro lado um aldeído. Vocês devem se lembrar que nós falamos sobre a reatividade de aldeídos e cetonas. Então nós temos que a cetona, ela é menos reativa do que o aldeído, por quê? Primeiro, pelo efeito estérico, né? Por fator estérico e fatores eletrônicos. Sobre fatores estéricos, o aldeído ele é menos impedido do que a cetona, seja qual cetona for e qual aldeído, quer dizer, digamos que os R's aqui sejam iguais, né? Considerando os R's aqui iguais, então nós temos que o aldeído, né, considerando os R's iguais, o aldeído sempre será menos impedido do que a cetona. Portanto, essa carbonila aqui, ó, do aldeído, está mais suscetível a receber um ataque de um nucleófilo do que esta carbonila da cetona. Outro fator é que, se você tem grupos R, eles vão, o efeito indutivo associado a um grupo alquil é de doação de elétrons. Então, o que vai acontecer aqui? Um grupo alquil que vai fornecer elétrons, né, através do efeito indutivo, vai diminuir a reatividade, né? Então, você tem o carbono da carbonila, das duas carbonilas, eles estão deficientes de elétrons pelo efeito indutivo e da ressonância causada pelo oxigênio, tá? E da ressonância que é causada por causa da dupla ligação. Então, você tem aqui esse carbono com um delta a mais, ok? Os dois têm um delta a mais. Porém, no caso da cetona, como ela tem dois grupos R, você vai ter doação de elétrons através da ligação, né? O efeito indutivo doador de elétrons. Isso vai reduzir a intensidade desse delta mais aqui na cetona, por isso que ela é menos reativa. Portanto, o que vai acontecer? Primeiro, você tem uma base, se você tem esse composto aqui, você tem uma base, então o que vai acontecer é que esta base ela pode retirar este, esse ou esse. Deixa eu marcar ali com a canetinha, né? Com alguma cor, para vocês verem qual é, né? Então nós temos aqui esse ou esse, tá? Então vamos colocar assim, ó, os carbonos A, B ou C. Se o carbono C for desprotonado, ele vai atacar a carbonila e vai formar um anel de 5 membros. É isso? Deixa eu contar melhor aqui, ó. 5, certo? Se for o B, ele também vai formar um anel de 5 membros, porém vai ser numa carbonila mais reativa, que é o do aldeído. Então vai ser 5 membros, que é a carbonila o ataque do carbono do enolato a uma carbonila mais reativa do que essa. Então B em relação a C é mais reativo. E se fosse o A, eu também poderia desprotonar o carbono A. Então ficaria aí o carbono, a carbonila que ele atacaria seria a carbonila aqui do aldeído, né? Ele não vai atacar aqui e formar um anel de, né? Não tem como, né? Então o que acontece? Vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um anel de 7 membros é menos estável do que um anel de 6 ou 5 membros. Então é mais reativo então a formação do produto através da reação do carbono B com a carbonila. Beleza? Tranquilo até aí? Sossegado, né? Então aqui vai formar um produto de adição. Qual será o produto de adição? Deixa eu desenhar aqui então, aqui embaixo, né? Vou desenhar o que seria o produto de adição quando
o carbono, o enolato B ataca a carbonila aqui do aldeído, que é a carbonila mais reativa. Forma um anel de 5 membros. Bom, vou desenhar ali embaixo, né? Daí, para facilitar aqui a minha vida, eu vou numerar aqui, né? Então será aqui, eu vou numerar um, 2, 3, 4, 5, tá? Então vou desenhar aqui esse produto da adição, né? Então vai ser assim, ó, um, 2, 3, 4, 5, para não ter erro, né? O 5 é aonde está a carbonila. Então já vou colocar aqui a carbonila. O 1 é onde estava, né? Aonde estava a minha carbonila do aldeído, que vai formar isso aqui, ó, tá? E aí eu tenho aqui esse hidrogênio, tá? O que que acontece? Isso aqui é o produto de adição, tá? Agora, adição aldólica, né? Então, depois que formou o meu produto de adição aldólica, vocês lembram, né, na aula anterior, na aula 23, a gente viu ali que você tem a desidratação, que é a reação de condensação. A gente chama de condensação, eu expliquei ali, né? Porque você faz uma reação com refluxo, né? Onde você tem, não é bem exatamente é um refluxo, mas aí você utiliza uma vidraria chamada de Dinstar, que é onde você coleta um dos produtos da reação, aquele que é menos volátil. No caso vai ser a água. Você faz essa reação aqui, às vezes, a, sei lá, 120 graus, 160, 180 graus Celsius, você faz essa reação. Então, o que acontece é que a água nessa temperatura, ela evapora, então ela condensa e é esse é um produto. O produto da reação é a água, né? Então, você tem aqui a desidratação, ó. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma reação de eliminação, onde sai aqui esse OH e esse hidrogênio, tá? Que forma água, que vai ser condensado no Dinstark, certo? E aí vai formar a dupla ligação. Após a reação de eliminação gera a dupla ligação. Daí você tem, né, a formação desse produto aqui, ó, menos água. Só que como a água ela não está mais na reação, tá certo? Então ela não retorna para ela. Aqui você tem equilíbrio, né? Aqui em cima você tem equilíbrio. Agora desculpa, aqui ó, você tem equilíbrio, tá? Essa reação aqui está em equilíbrio. Só que essa seta aqui, ó, ela já não está mais em equilíbrio, tá certo? Por quê? Porque você retira da reação um dos produtos. E pelo princípio de Le Chatelier, você tem um deslocamento do equilíbrio para a formação dos produtos quando você tira um dos produtos formados. E aí você tem o produto de condensação, porque você condensou a água e você retirou ela da sua reação, ok? Então tá. Aí acontece essa condensação seletiva. Eu vou lá para o quadro para a gente poder fazer esse exercício aí, tá? Só no quadro ali, a gente vai. Eu vou fazer um só na realidade, né? Eu vou fazer aqui mesmo, né? Porque para não ficar, para não precisar abrir outro quadro aqui. Então olha só, aqui ó, que composto de partida deve ser usado em uma ciclização aldólica para preparar um dos produtos a seguir. Vamos fazer assim, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, aqui eu vou tentar fazer rapidão, ó. Esse daqui, ó, é o carbono alfa, aquele que foi desprotonado, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos aqui no quadro. É o seguinte, primeira coisa, a pergunta aqui, o enunciado é o seguinte: que compostos de partida ou que composto de partida deve ser usado? Vamos lá de novo. Vamos aqui no quadro, né? Que composto de partida deve ser usado em uma ciclização aldólica para preparar cada um dos compostos dos produtos vistos a seguir? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou aumentar aqui para ficar melhor, que eu vou botar só o produto de uma vez, tá? Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, aqui, ó, é onde onde a ligação foi formada, tá? Na dupla ligação alfa-beta insaturada é onde a ligação foi formada. Esse daqui é o carbono alfa da carbonila que atacou a outra carbonila. Eu vou colocar em verde aqui, ó, esse daqui, ó, que está em verde, são as carbonilas que foram atacadas.
e aí eu vou numerar, né? Então eu vou numerar a partir da carbonila que foi atacada. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 5 com o que atacou, né? Vamos lá, de novo. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o carbono alfa que atacou. 1, 2, 3, 4, 5 com o carbono alfa que atacou. Agora eu vou desenhar as estruturas, né? Então eu vou desenhar primeiro a carbonila que foi atacada. Então tá aqui a carbonila que foi atacada, que ela é a número 1 ali, né? Tá aqui, ó. O CH3 aqui, ó, tá aqui na pontinha, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Então são duas cetonas, né? Tá aí essa estrutura. Então, vou desenhar de verde, tá? Aqui vou numerar de verde, ó. 1, 2, 3, 4. A carbonila está no 4. 5 foi o carbono alfa que atacou, tá certo? Agora vamos. Isso aqui é a letra A. Agora a letra B. A letra B. Vamos lá. O número 1 é uma carbonila de aldeído, tá vendo? Eu tenho um hidrogênio aqui, ó. Ele não está desenhado, mas ele tem um hidrogênio ali, tá? Então, ó, hidrogênio. Então, tem aqui uma carbonila de aldeído. Esse é o número 1. E aí eu tenho que ter 6, né? 2, 3, 4, 5, 6. A outra carbonila está aqui. É uma carbonila de quê? Né? Como a ligação foi formada, é a ligação dupla que eu cortei em vermelho aqui, ali em cima, ó, no enunciado. O que está cortado é aonde eu estou fazendo tipo uma análise retrosintética aqui, tá? Então olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono alfa, 6, foi o carbono alfa, a carbonila da cetona, que é o carbono 6, foi aquele que foi desprotonado e atacou o aldeído 1, ok? Agora vamos para a letra C. Pode ser aqui mesmo, ó, C, tá? Então, vamos lá. O carbono 1 é um carbono de cetona também, tá? Veja, o CH3 aqui da ponta é o CH3 que está aqui para fora. Esse aqui é esse aqui, beleza? Então vamos lá, desenhei ali a minha carbonila e eu tenho que ter 5 carbonos até o carbono alfa, né? Até o carbono alfa. Então 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o carbono alfa. Aqui é a minha carbonila que está para fora, certo? Que é uma cetona. Eu vou numerar ali para vocês saberem quem que é quem ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Foi o carbono 5, que é alfa a esta carbonila, que atacou. Na realidade, como ela é simétrica, tanto faz, por exemplo, colocar assim, ó, 6. Eu só estou numerando aqui, eu numerei quem está no ciclo, tá? Vou até tirar esse 6 para não confundir. Eu só numerei quem está no ciclo, certo? Quem está fora do ciclo eu não numerei. Vou colocar em vermelho ali aonde que foi os carbonos alfa que atacaram, tá? Então tá aqui, ó. Tá aí, essas são as estruturas, tá certo? Vamos voltar ali para o nosso slide. Então tá ali. Bom, agora a gente já viu ali sobre a adição e a, a reação de adição e condensação aldólica. Agora a gente vai aprender um pouco sobre a química do carbono beta num composto carbonílico alfa-beta insaturado. Bom, primeiro que a gente já discutiu isso em algumas aulas sobre a reatividade desse composto, né, desse composto carbonílico alfa-beta insaturado. Deixa eu só fazer um desenho aqui nesse quadro rapidão. Veja, eu tenho aqui um composto carbonílico alfa-beta insaturado. Esse composto por si só, ele já tem uma ressonância, certo? Ele tem uma ressonância ali, aonde eu tenho estas estruturas de ressonância, certo? De modo que o híbrido de ressonância, que é isso aqui, ó, é o seguinte, o híbrido de ressonância eu tenho um delta mais no carbono beta e um delta menos no oxigênio,
certo? Então aqui, ó, tem o carbono alfa e o carbono beta. Por isso que a gente fala carbonila alfa-beta insaturada, tá? No carbono, a ligação dupla deste composto é alfa e beta em relação à posição da carbonila, certo? A gente usa as letras gregas para endereçar alguma coisa que a gente tenha em relação a um substituinte, tá? Então é por causa disso, veja, assim como tudo que a gente estudou até agora, a gente tem um ponto eletrofílico aqui, ó, no carbono, o carbono beta, vou colocar de roxo aqui, ó. O carbono beta é um ponto eletrofílico na minha molécula, além da carbonila, tá certo? Eu tenho dois pontos eletrofílicos no meu composto carbonílico alfa-beta insaturado, tá? Então, se eu tiver isso daqui, ó, certo? Se eu tiver um nucleófilo, tá? Dependendo do nucleófilo, ele pode promover um ataque tanto aqui quanto aqui. Isso vai depender do nucleófilo. Então eu tenho dois pontos eletrofílicos nessa molécula, tá? Então a gente já aprendeu a química da carbonila, agora a gente vai aprender a química do carbono beta, ok? Carbono beta insaturado. Então vamos lá. Então primeiro aqui temos o esquema geral, onde eu tenho um composto alfa-beta insaturado e eu tenho um nucleófilo. O nucleófilo, como eu falei, ele pode tanto atacar, né, aqui com catálise básica, né, então tem uma catálise básica aqui, o objetivo da catálise básica é a protonação da carbonila para aumentar a sua reatividade, tá? E também, ou até mesmo para a protonação do oxigênio ali, ó, que vai ser atacado em algum dos pontos, seja no ponto beta, seja no ponto da carbonila, tá? Então você tem aqui uma adição simples, que é aquela que a gente já estudou lá quando a gente estudou aldeídos e cetonas, tá? E também derivados de ácidos carboxílicos, tá? Então essa é uma adição simples aqui que acontece, tá? Isso aqui em aldeídos e cetonas que eu estou me referindo, então será uma adição simples. Depois você adiciona o ácido, ele vai protonar o oxigênio que formaria um alcóxido aqui, né? Ou você teria aqui a adição, como eu falei, no carbono beta, deixando então a forma enólica. Essa forma enólica, ela vai estar em equilíbrio com a sua forma ceto, tá? E essa daqui a gente chama de adição conjugada. Por que adição conjugada? Porque é adicionado na conjugação, na ligação conjugada com a carbonila. Entenderam esse esquema de por que que a gente chama de adição conjugada? Então é por isso, tá? Então, sempre bom lembrar, né, que pelo fato de você ter, né, como eu falei ali, pelo fato de você ter esta ressonância aqui, né, então você tem essas estruturas de ressonância, onde você tem esse híbrido de ressonância, tá? Você tem a ressonância da própria carbonila aqui, ó, deixando um ponto positivo. Como você tem dois pontos positivos aqui, ó, olha só, delta mais aqui, delta mais aqui, delta menos aqui no oxigênio, ok? Então, pelo fato de você ter dois pontos com delta mais, então você pode ter a adição nessa reação, por exemplo, aqui, ó, onde você tem um nucleófilo bastante forte, né, que é o reagente de Grignard, lembrando que, um parêntese aqui, ó, reagente de Grignard sendo utilizado com éter etílico, né, que ele não é prótico, portanto, o CH3- não pode pegar próton aqui porque não tem próton disponível, ok? Então, como ele é um nucleófilo forte, ele vai atacar ambos os pontos reativos, tanto o ponto alfa quanto o ponto da carbonila. Então você vai ter o produto da adição simples de forma majoritária, mas você também vai ter o produto de adição conjugada, tá certo? Tá aqui, ó. Você tem 20% ainda de adição conjugada e 72% de adição simples, beleza? Aqui, então, que mecanismo que a gente pode propor para essa reação aqui, né? Vamos lá para o quadro, vou fazer ali rapidinho o mecanismo para vocês verem. Como é que a gente pode fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar tudo de R, né? O anel aromático de R, para facilitar a nossa vida. Então eu tenho aqui o CN-. O que que é o CN-, gente? É C, tripla, N, assim e assim, uma carga negativa, beleza? E aí eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, R, que é o anel aromático, tá?
Pronto. Então o CN- ele vai poder formar, né, ambos, em ambos os casos, ele vai poder atacar também aqui, mas ele majoritariamente ele vai atacar na posição conjugada, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, como ele é um nucleófilo mais fraco, então ele pode atacar aqui, ó, tá? Esse então será o mecanismo da reação, tá? Então tá aqui R. Ó, e aí assim, ó, como aqui esse daqui é o ácido acético, tá? Eu já vou protonar de uma vez, tá certo? Já vou deixar protonado, beleza? Só que esse daqui, ó, cadê? Faltou a dupla. Isso aqui vai estar em equilíbrio, tá certo? Isso aqui é a forma enólica e essa daqui é a forma cetólica, certo? Sendo que ele vai estar majoritariamente na sua forma cetólica, beleza? Então é esse aí o mecanismo dessa reação, beleza? Então eu pergunto aqui, né, que mecanismo você pode propor, mas já está ali o mecanismo, tá? Tá aqui o mecanismo, né? Então, como eu falei ali, vai formar essa forma enólica e vai estar em equilíbrio com a sua forma cetólica, certo? Bom, a adição conjugada de uma amina, né? Também. Isso aqui, isso aqui é um nucleófilo mais fraco, da mesma forma, a adição conjugada pode acontecer, tá certo? O mecanismo, né, já está aqui também, ó. Então, a amina, né, aqui a seta, isso aqui está no livro do Solomon, tá, gente? É aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu não gosto muito dessa representação da seta que não está saindo do par de elétrons, né? Eu acho mais didático apresentar a seta saindo da dupla dos elétrons, né, do par de elétrons aqui, certo? Tá aqui, ó, e não saindo do metil ali, então tá aqui, o resto tá correto, certo? Então, tá aqui o produto formado, né? Então é simples assim o mecanismo, né? Agora, a chamada adição, ó, quando você faz uma adição conjugada utilizando enolatos, é também chamada de adição de Michael, tá? Então, isso aqui é um composto que ele é mais, apesar de não ser um nucleófilo tão forte, né? Quer dizer, ele é um nucleófilo forte, né? Mas ele, pelo fato, o equilíbrio aqui, né? O etóxido, ele está sendo utilizado em quantidades catalíticas, tá? E o equilíbrio não é tão favorável para a formação do enolato aqui. Então, ele acaba que a concentração dele, que é formada em solução, é mais baixa, tá? Além disso, ele é volumoso, tá? Pelo fato dele ser volumoso, acaba que ele vai atacar majoritariamente na posição beta, tá? Então, por isso ele vai atacar aqui na posição beta, certo? Esse composto aqui. E aí ele vai formar esse composto aqui, ele vai formar esse produto de adição conjugada, tá certo? Que vai formar o enolato aqui, veja, por que forma o enolato? Vocês viram no mecanismo ali, ó, primeiro ele vai formar o enolato, aqui, ó, ele forma o enolato, e aí depois o próprio enolato, ele tem um equilíbrio cetoenólico, né, o tautomerismo cetoenólico, tá certo? Então veja aqui, ó, primeiro, a adição que vocês já conhecem, né, é uma adição do enolato aqui nessa posição, formando este outro enolato, tá? Porque veja, o carbono aqui, o carbono alfa do enolato, ele vai atacar na posição beta dessa carbonila, formando esse composto aqui, né, de adição conjugada, que é um enolato que vai sofrer aí o rearranjo, né, o equilíbrio cetoenólico e formar aqui a, a sua forma ceto, ok? Aqui tem outros exemplos, né, utilizando, por exemplo, uma tripla ligação, né, assim como a dupla ligação conjugada pode acontecer, aqui também pode acontecer, né, com aqueles compostos que a gente já estudou anteriormente. Olha aqui, ó, você tem aqui o éster acetoacético, né? Aqui o que acontece? O etóxido de sódio, o etóxido vai pegar aqui o próton, tá certo? Formando o enolato aqui. Esse carbono tem um par de elétrons que vai atacar na posição beta, certo? Vai atacar na posição beta, formando este composto aqui. Esse mesmo composto, ele continua sendo uma carbonila alfa-beta insaturada. Olha aqui, ó. Ele pode sofrer uma nova reação de adição. Portanto, se você tiver mais desse composto aqui, ele pode sofrer mais uma adição aqui, tá?
mas não é o caso, tá? Aqui não continua, aqui você utilizou 1 para 1, né, nessa reação. Ou adição na dupla ligação com a nitrila. Veja, o que que eu estou dizendo aqui para vocês? A adição conjugada ela pode acontecer numa tripla ligação, tá? Porque também existe a conjugação da carbonila com uma das duas duplas ligações aqui, tá? Uma das ligações π aqui estão conjugadas com essa carbonila, tá? Pode acontecer também na dupla ligação quando você tem um composto com uma nitrila, ok? Então, da mesma forma vai acontecer aqui, ó, né? A ligação vai ser formada aqui. Aí aqui, ó, em todos esses casos, você pode, se quiser, fazer uma hidrólise do éster e, claro, vai hidrolisar aqui também, tá? Uma hidrólise do éster com seguida de descarboxilação, tá? Bom, essa outra adição de Michael é aquela que a gente aprendeu nas aulas anteriores, quando você sintetiza a enamina, tá? Lembra que se você pegar isso aqui, ó, esse composto, fizer uma enamina com ele, daí a reação é mais eficiente, né? Então você pega aqui, ó, produz uma enamina, a enamina vai atacar como se fosse um enolato, pelo fato de se parecer com um enolato, né, a reatividade de um enolato, então o que que vai acontecer é que isso aqui também vai ser chamado de reação, de adição de Michael, ok? Bom, é isso, então ele vai adicionar aqui e depois você pode hidrolisar. A hidrólise vocês lembram, né? Eu falei para vocês na aula anterior, né? Que você pode pegar aqui, ó, a própria água, né? Ela vai atacar o carbono aqui, ó, do imínio, certo? E aí vai atacar uma vez, ataca outra vez e restitui aqui a amina e o oxigênio vai ficar aqui, vai gerar essa carbonila, tá? Você vai retroceder a formação da sua enamina, tá? Então é isso. Então isso aí também é chamado de reação de adição de Michael. Agora aqui nós temos uma anelação de Robinson. É Robinson, não Robinson, como está lá em cima, tá? Aqui, ó. A descoberta do Sir Robert Robinson, que ganhou o Prêmio Nobel em Produtos Naturais em 1947. E aí, quando você reage, né, esse composto que tem duas carbonilas, né, e ele tem então um carbono alfa aqui, né, onde ele pode fazer a reação, tá? Esse carbono aqui, ó, ele é um carbono alfa a duas carbonilas, tá certo? Então você coloca uma base ali, você desprotona aqui e ataca aqui, tá certo? Vou fazer ali no quadro. Primeira coisa, né? A gente vai através da base, vou colocar aqui a base, o hidrogênio em azul. O que que a base vai fazer? A base vai pegar esse próton aqui, ó, e vai formar o meu enolato, certo? O enolato, então, vou desenhar ele aqui, vai reagir aqui, ó, na ligação beta. Ele é bastante impedido estericamente, tá? Então, dificilmente aconteceria aí uma adição na carbonila, né? Tendo esse daqui, esse ponto mais desimpedido, né? Então, a gente vai ter aí, já vou colocar direto o produto formado, que é esse daqui, tá? Que é esse que está ali em cima, porque ele tem o equilíbrio cetoenólico. E daí, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos ainda o meio básico, tá? Essa base vai pegar esse próton. Bom, aí a base pegou, né? Formou ali então, ó. Isso daqui então, o que que vai acontecer? Vai reagir aqui, ó. Forma primeiramente o produto de adição. E aí o que que vai acontecer aqui, ó? Aquilo que eu falo para vocês, né? Aconteceu o produto de adição aldólica. Só que na sequência você tem o que? A condensação. Porque você aquece ali, ó, e aí você vai ter a perda de água. Que água? Isso aqui, ó. Aí vai formar esse composto aqui. Essa reação é chamada de anelação de Robinson. Veja, você acabou de formar um outro anel. Por último, então, a reação de Mannich também é bastante encontrada em produtos naturais, principalmente alcaloides. Como que é a reação de Mannich? A reação de Mannich, ela pode ocorrer em meio ácido ou em meio básico, tá? E tem aí uma certa variedade de mecanismos, mas no geral, como é que você utiliza? Você utiliza um composto carbonílico, né? Uma cetona, um aldeído e uma amina.
Sendo que, por que você utiliza uma cetona e uma amina? Você utiliza um composto carbonílico mais reativo do que outro, tá? Por quê? Um deles tem que ter um carbono alfa, tá? O outro tem que ser um aldeído. E aí o que que você vai fazer? Você vai fazer a reação aqui no aldeído, tá? No caso, o formaldeído, onde a amina vai formar uma imina com esse composto aqui. Em seguida, né, o meio ácido ou meio básico vai gerar um enolato desse composto aqui, dessa cetona, que o carbono alfa vai atacar o íon imínio ou a imina, ok? Bom, vamos fazer aqui a reação de Manning, que vai ser o seguinte. Primeiramente, ó, você tem um aldeído. Ele vai formar, na realidade, primeiro ele vai formar um imínio, tá? Primeiro ele forma um imínio. E depois você vai ter o quê? Em meio ácido ou em meio básico, o que que vai acontecer? Digamos que seja em meio básico. Não, desculpa, aqui ele está em meio ácido, né? Então ele vai fazer uma enolização, né? Vai fazer desse composto em meio assim, ó. Então, mesmo sendo em meio ácido, certo? E aí ele vai reagir como se fosse uma carbonila aqui, ó, tá? E aí vai formar o quê? No final, você vai ter uma desprotonação aqui, porque você vai restituir o meio ácido, tá certo? Um desses hidrogênios aqui, ó, um desses dois hidrogênios aqui vai ter que sair, tá? Então vai formar o seguinte, tem ali o a carbonila vai ser restituída, né? Ela está protonada aqui, ó. Depois ela vai ser desprotonada, tá certo? Esse aqui é o carbono alfa, que é, eu vou sinalizar de verde, tá? Esse aqui é o carbono alfa, esse aqui é o carbono alfa que se ligou naquele CH2 do imínio, que é esse daqui. Esse aqui é o CH2, tá? Que está ligado aonde? No nitrogênio que tem dois etil, tá? Tá aí, né? E como ele foi desprotonado aqui, aqui também, né, para ser restituído o meio ácido, né? Então você pode jogar uma base depois para restituir e formar o seu produto final. Aqui em azul, ó, em azul, isso daqui, ó, é a sua cetona, certo? Aonde esse carbono aqui foi o carbono alfa que foi desprotonado ali ou que atuou como nucleófilo para atacar o carbono da carbonila, tá? Aí depois você tem de rosa é o CH2, tá? É o CH2 que é daqui, ó, tá? A carbonila foi embora porque ele formou uma imina com esse verde aqui, ó, tá? O verde está aqui então, né? Olha lá, ó, os três. Então você tem esses produtos aí, tá certo? Tá, é só para vocês proporem um mecanismo, tá? Tá ali nos slides, está salvo ali na aula 24, tá? Então é só para vocês proporem um mecanismo, é vocês treinarem isso daqui. Então eu já fiz o mecanismo ali, tá? Então esses A, B e C vocês fazem aí para vocês treinarem. Qualquer dúvida vocês marquem aí um atendimento. Eu não vou fazer aqui para não tomar mais tempo da aula, porque o mecanismo vai estar aqui nos slides, tá? Olha aqui, são esses mecanismos que estão aqui, tá? Tá aqui, ó, mostrando a reação que acontece da formação. É como se fosse a reação de formação da imina, tá? Só que ele forma um cátion imínion. Esse cátion imínion que recebe o ataque aqui, ó, do enol, tá certo? Do enol. Veja bem, é assim, aí forma a base de Mannich, tá certo? A gente chama de base de Mannich porque você tem um nitrogênio aqui, NR2, ó, que é uma base, né? Que tem um par de elétrons ali, é uma base, ok? E aí tem um exercício para vocês fazerem e a gente encerra a aula por aqui. Qualquer dúvida vocês marquem um atendimento ou qualquer coisa manda ali no nosso grupo do WhatsApp, tá, gente? Um abraço para vocês e até a próxima aula.